Olá, sou Caio Jobim, repórter do Cointelegraph Brasil. Hoje estou recebendo Sabrina Olivo, uma empreendedora da CryptoTap, vai contar um pouco de sua história e de sua experiência nos hackathons da Ethereum pelo Brasil e pelo mundo. Sabrina, prazer, obrigado por aceitar nosso convite. E queria começar sabendo um pouco da sua história, né? Como que você se aproximou desse universo de criptomoedas e blockchain? Legal. Primeiro, super obrigada pelo convite, Caio. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por poder dar esse tempinho de contar um pouco de como que a gente inicia nesse mercado de Web3, né? Contando um pouco da minha história, sou paulistana, nasci na Parada de Taipas, é uma das favelas aqui de São Paulo. Sempre estudei em escola pública. Hoje sou formada em administração de empresas pela FECAP, e o empreendedorismo sempre esteve na minha veia, né? Essa questão de ser curiosa, pesquisar novas tecnologias e tudo mais. Com 15 anos eu fundei a minha primeira empresa e depois disso eu comecei a ficar cada vez mais envolvida no mercado financeiro. Então, eu já trabalhei em várias áreas de finanças, né? Desde contas a pagar, receber, importação, comércio exterior. Fiquei quase 2 anos na Venture Capital Monax, em que eu aprendi bastante sobre fundos de investimento, né? A gente investia em startups. E depois eu peguei e fui trabalhar na Fintech XLZ. Eu fui a primeira funcionária lá e fiquei por lá por 3 anos, então eu consegui conhecer todas as partes relacionadas ao mundo de finanças, né? Então, na Monax a gente investia em startups e na XLZ eu era responsável por, por pegar aquele dinheiro que o investidor fazia na gente e transformar aquilo em um produto, numa empresa e tudo mais. E aí foi na XLZ, quando eu estava tentando ver o que a gente podia inovar em relação aos próximos passos da fintech, né? Que eu comecei a conhecer um pouco mais sobre blockchain e sobre protocolos DeFi. E ali eu comecei a ficar mais esperta, né? É importante falar, meu background, eu não sou dev, eu não sou programadora, eu tenho muito uma visão mais holística, né, do negócio e mão na massa até. E ali eu peguei e falei, é um ponto importante, quero focar nisso. E eu já estava com a intenção de voltar a empreender, né? Como eu tinha sido a primeira funcionária, a sensação que eu já estava empreendendo na XLZ, né? E aí depois eu peguei, falei, agora eu quero empreender de verdade, quero ser fundadora de um projeto, cofundadora, trazer gente boa para o time também, né? E aí, em outubro do ano passado, eu comecei a estudar e mergulhei em tudo relacionado a DeFi, em tudo relacionado a criptomoedas. E aí, em março desse ano, eu tive a oportunidade de estar pela primeira vez em um hackathon da Ethereum, e eu participei do Ethereum Rio. E aí, lá que toda a história do meio de Web3 começou oficialmente, assim. Ah, legal. E me conta um pouco, você quer abrir a sua própria startup, sua própria empresa, é isso? Esse é o objetivo? É assim, é tipo aproveitar esse aprendizado, levar esse aprendizado para empreender no meio cripto, meio de Web3, enfim, desenvolvendo produtos e soluções. Esse é o objetivo? Você já saiu da XLZ, dá um panorama do momento agora. Com certeza. É exatamente isso. Eu saí da XLZ com essa intenção de empreender em Web3. Eu vi que tem uma oportunidade muito grande. Tem uma coisa em Web3 chamada Grants, que basicamente é uma forma das empresas conseguirem captar recursos quando elas estão iniciando algum projeto. E eu vi que era uma grande oportunidade de trabalhar com uma coisa que eu já gostava e que eu agora precisava montar um time. Então, falando especificamente do Ethereum Rio, eu desenvolvi um projeto lá de DeFi que a gente também ganhou. Foi um time que eu montei basicamente no dia anterior, e aí a gente desenvolveu o projeto, ficamos 3 dias virados sem dormir, só desenvolvendo o projeto, foi muito legal. E a ideia é usar todo esse conhecimento que eu acabei adquirindo, né, do Ethereum Rio. No mês seguinte, foi em abril, eu fui para o Ethereum Amsterdã, porque eu ganhei uma bolsa, e a gente também ganhou lá, então eu aprendi muito mais coisas relacionadas a DeFi naquele momento. Foi uma semana, assim, em Amsterdã, muito, muito rica, só com as melhores pessoas do mercado cripto, e eu conseguindo beber direto da fonte, né, em inglês. E aí depois eu peguei e voltei para o Brasil, e fui em outros eventos também, aqui no Brasil. Em junho, a ideia foi, em junho eu quis aprofundar ainda mais esse lado empreendedor e conhecer mais pessoas, né? E aí eu tive a oportunidade, pela própria Ethereum Brasil, de ir para Consensus, no Texas, e aí a gente também ficou lá alguns dias conhecendo e bebendo da fonte, do que tinha de mais tecnológico, né?
E aí eu voltei para o Brasil em junho, depois do evento, e estava cada vez mais forte na minha cabeça que a ideia de empreender. E a partir dali que eu voltei da Consensus, eu falei, eu quero montar um time, não se constrói nada sozinho, eu vou começar a procurar o que eu preciso. Preciso de pessoa X, Y, BDO, e aí eu comecei a fazer esse time justamente para montar uma empresa e começar a empreender no mercado de Web3. Agora que eu tenho um pouco mais de noção do mercado, quem são as pessoas, que tipo de produto eu posso criar, até onde a gente já tem de tecnologia aqui no Brasil, que com investimento eu consiga pagar devs e tudo mais. Bom, e aí você montou esse projeto, né? Eu queria que você contasse a história desse projeto que ganhou agora, né? O Ethereum S São Paulo, o Ethereum SP. Especificamente, qual é o que você pretende, né? Qual é a solução que você pretende oferecer através dele, enfim. E contar um pouco como foi a experiência também no Ethereum SP e o que vem, né? Pela frente, a partir daí. Muito legal. Então, o projeto que a gente ganhou agora do Ethereum SP foi a continuação do que eu fiz no Ethereum Rio em março desse ano. Então, ele começou lá quando o pessoal do Ethereum Rio falou para a gente que precisava ser um projeto social, e como eu falei, né, eu já venho de um lado mais social, então a gente desenvolveu um produto chamado Das Marias, que a ideia era fazer o pessoal de comunidade conseguir poupar recursos. Essa era a ideia original. Então, a gente tinha criado um fundo de investimentos que o pessoal da própria comunidade pudesse colocar dinheiro lá, a gente transformava aquilo em criptomoeda, ganhava rendimento sobre aquilo e depois retornava para a pessoa em liquidez diária, aproveitando toda a tecnologia que a gente já tem em Web3, né? Que não é liquidez diária, é liquidez por bloco, então a gente consegue ganhar muito mais coisa. Então, ali eu comecei a aprender mais essa parte técnica. Depois daquilo, eu quis continuar o projeto e hoje a gente decidiu, não hoje, né, mas no Ethereum Rio, a gente tinha, no Ethereum São Paulo, agora em setembro, a gente decidiu que não ia ser simplesmente uma reserva de emergência para as pessoas, né? Justamente porque a gente viu que tinha um público muito maior, tinha um público de autônomos, de pequenos e médios empreendedores, que hoje no Brasil são mais de 39 milhões. Então era uma oportunidade de negócio muito grande se a gente conseguisse pegar uma pequena parcela deles, assim, de cara. Então a gente percebeu que, em vez de fazer sobre reserva de emergência, a gente poderia focar em previdência privada. Então o que a gente acabou criando foi um fundo de previdência privada e que todo o layout dele é muito parecido com um banco, justamente para dar mais seguridade para as pessoas que estão iniciando nesse novo mercado, que não sabem muito bem sobre guardar dinheiro, sobre pensar no futuro, mas o back-end dele, que é toda a parte técnica que fica atrás desse app, ele seria totalmente voltado para Web3. Então, a gente teria tudo criptografado, tudo estaria na blockchain, a gente colocaria só stablecoins nesse fundo de previdência privada, e aí, no final, foi um projeto ganhador, a gente recebeu o prêmio pelo Cryptum, porque foi a tecnologia que a gente usou justamente para fazer todo esse back-end tecnológico e conseguir criar realmente esse fundo de previdência privadas que investe em criptomoedas. Bom, muito legal. E agora, a partir do prêmio no Ethereum SP, quais são os próximos passos? Então, esses são os próximos passos com muito frio na barriga. Mas estou bem empolgada. A gente, depois disso, né, a gente recebeu o contato de várias pessoas. Fiquei muito feliz, porque estava até brincando com o pessoal, né? Como se é uma sensação de que você está se preparando isso desde o dia 1 da sua vida, sabe? E agora está começando a dar alguma colheita de tanto plantio, sabe? Então, de próximos passos, a gente recebeu o contato de alguns investidores que quiseram conversar já com a gente, algumas seguradoras também, né, que cuidam sobre previdência privada, e, enfim, a nossa agenda já está cheia de reuniões, justamente para enfim, tentar melhorar um pouco o projeto. A gente recebeu vários feedbacks do que a gente poderia fazer, que esse primeiro momento seria mais simples de sair executando. Então, eu tô bem empolgada, assim. Então, os próximos passos, a gente está conversando com muita gente, né? O Ethereum São Paulo acabou tem uma semana, então tem muita coisa para colocar no lugar. Oh, legal. E como você vê esse mercado de Web3, criptomoedas aqui no Brasil, assim, falando de uma forma você, né, que, enfim, tem uma experiência no mercado tradicional, fintech não é tão tradicional assim, né, que fez essa ponte, fez essa transição. Como você vê
o desenvolvimento desse mercado, né? Frequentando também esses hackathons aqui, lá fora, enfim, como que você vê o estágio de desenvolvimento dessa indústria no Brasil no momento? Eu acho que até mesmo lá fora está muito no início, e aqui está mais no início ainda, se é que é possível, assim. É muito engraçado, né, que a gente até brinca quando vai nesses eventos cripto, de quem é no meio, que é como se fosse uma festa da firma, né? Porque você conhece todo mundo que está ali, basicamente. Então é um mercado realmente muito, muito pequeno, e todo mundo já se conhece, assim. A gente tem pelo menos uma boa noção das pessoas que estão por aqui, né? Do Brasil inteiro, são sempre as mesmas pessoas que vão nos eventos, basicamente. Mas eu estou com uma expectativa muito positiva. Eu acho que é um mercado que eu acredito fielmente, né? A gente até brinca que, tipo, se a Web3 der errado, a gente lascou, porque estou colocando todas as minhas fichas nesse negócio, sabe? Então, pensando lá fora com certeza está muito mais desenvolvido, pensando em tecnologia, só que a Web3 ela fez uma coisa muito diferente do que outras tecnologias que pelo menos eu tava acompanhando antes, né? Ela se tornou ela pegou o que devs já usavam, que é essa questão do poder da comunidade, só que ela colocou para todo mundo isso. Então, a comunidade é muito forte. Então, mesmo eu estando aqui no Brasil, por conta da tecnologia, eu consigo conversar facilmente com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Então, a informação também chega muito, muito mais rápido. As redes sociais, a maior parte da fonte de informação que eu pego hoje é via Twitter. Então, é uma forma muito rápida das coisas acontecerem. A maior parte da comunicação da Web3 acontece via Discord, que é uma plataforma que geralmente devs usavam, sabe? Então, assim, mesmo a nível Brasil, a gente está desenvolvendo um mercado muito legal aqui dentro e que eu acho que só tende a crescer, assim. E eu fico muito empolgada com várias iniciativas que estão surgindo, de realmente trazer mais pessoas para esse mercado. Então, por exemplo, o que eu percebi lá fora tem muitos programas para trazer, por exemplo, mais mulheres. Inclusive, quando eu fui para Amsterdã, eu ganhei uma bolsa justamente porque eu falei, eu tenho um projeto, eu quero empreender, e aí foi pela Herdal, que é um projeto que visa trazer mais mulheres para a tecnologia. Aqui no Brasil também está chegando bem aos poucos alguns desses projetos, assim. E eu acho que cada vez mais as pessoas vão começar a perceber que na Web3 você consegue ter toda a questão de trabalhar online, você, mesmo se você for, por exemplo, mulher, mãe de vários filhos, tá tudo certo, você consegue também estar trabalhando online, entregando as demandas da forma que você precisa, e também tem uma questão que pode ser boa ou ruim, que é o anonimato, né, depende do ponto de vista, que independente do seu gênero, da sua cor, do que você fez, como as pessoas não sabem necessariamente quem é você, não tem muito rosto nos lugares, é um lugar muito inclusivo. Isso pensando no Brasil e pensando fora também. Então, tem coisas ruins que acontecem, claro, né? Tudo tem o seu lado bom e o lado ruim, mas eu acho que a parte positiva disso é que você consegue criar uma comunidade muito mais homogênea e muito mais inclusiva, porque as pessoas já entram direto, sabe? E uma comunidade também muito mais internacional, que você tem acesso fácil à informação e a várias pessoas incríveis do mundo inteiro. Oh, muito legal. Acho que a gente falou bastante já, mas eu queria fechar com uma pergunta que é o momento atual do mercado, né? Como você, como empreendedora, está encarando o momento atual do mercado? Agora a gente está no bear Baixa, né? market, né? O mercado, deixar bem claro, né? Essa baixa que, enfim, o mercado está sob tensão nesse momento, né? Inflação alta no mundo, Fed prestes a anunciar mais um momento de taxa de juros que não sabe como vai ser, mas enfim, a gente claramente está num inverno cripto. Como é isso para uma empreendedora, né, desse espaço? Pensando positivamente, eu acho que é um momento muito bom para basicamente criar. Eu acho que agora, justamente porque os fundos de investimento, seja venture capital ou qualquer outro tipo de investimento que os empreendedores vão pegar, é o momento que você tem de mostrar que o seu produto realmente, ele muito provavelmente vai conseguir gerar receita, que seu produto vai ser forte, porque eu acho que o que sobreviver nesse momento agora significa que no bull market, muito provavelmente, a chance é estourar, porque você já está resiliente, você já construiu no pior momento, então você consegue surfar no melhor momento. Então, eu acho que agora os fundos de venture capital estão olhando com um olhar muito vamos ter cautela, mas assim, eles continuam investindo. Tem vários fundos que abriram, tem vários venture capitals que abriram fundo de investimentos específicos só para investir em projetos de Web3. A grande questão é que antes talvez o dinheiro tivesse
um pouco menos difícil do que está agora, mas continua tendo dinheiro no mercado, só que agora com nível de exigência maior. Só que eu acho que isso é uma coisa muito positiva, porque ela cobra o empreendedor a levantar a régua e cada vez mais estudar e entender o que está acontecendo, pensar em eficiência. E como, em startup a gente usava muito o termo, né, de ser uma startup camelo, não necessariamente uma startup unicórnio, que é exatamente para você conseguir sobreviver nesses momentos de bear market. Então, é muito sobre preparação, estudo, disciplina, resiliência, e começar a montar o nome da empresa, começar a educar o mercado, porque na hora que começar o bull market, todo mundo acho que vai crescer junto, sabe? Eu estou muito positiva, na verdade, em relação a tudo isso. Pô, que ótimo, que legal, Sabrina. Acho que com isso a gente fechou, né? Deu um panorama geral da sua trajetória, enfim, do que você está desenvolvendo. Primeiro, sucesso aí, né? Com os projetos, com a empresa, com tudo Obrigada. que vem pela frente. E quando tiver novidades aqui, o Cointelegraph Brasil está aberto a receber você novamente. É legal também saber que é o primeiro espaço aqui onde você tá, né, podendo, enfim, contar um pouco mais a fundo da sua trajetória para um público mais amplo. A gente fica muito feliz de poder ter sido esse lugar, porque lá na frente a gente vai poder dizer, ó, a gente estava de olho desde o começo. Tá Muito certo? obrigada, obrigada de verdade pela oportunidade e com certeza, tô muito empolgada e é isso que você disse, é só o começo e agora é colocar energia e criar coisas grandes, né, para levar o nome do Brasil para fora de uma forma muito positiva, né? Falando que aqui é um lugar de tecnologia, aqui é um lugar de inovação, aqui é um lugar que investidores podem olhar, porque a gente consegue criar coisas internacionais e grandes, com certeza. Legal. Então é isso, gente. Até a próxima.